Olá, boa noite, como estão todos? Está toda a gente bem? Muito bem. Então, estamos todos bem? Estamos? Ótimo. Não quero isto. Olá, boa noite, Maria Henriques, Graziela Calado, como está tudo? Está tudo bem? Olá, Daniel Trepado, está tudo bem? Graziela Calado, beijinhos. Mónica Gomes, beijinhos. Daniel Trepado, está tudo bem? Vai, Indy, por aí. Também vai. Fátima Beijoco, olá, boa noite para todos. Teresa Simões. Fátima Saraiva, Conceição Ribeiro. Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. E eu não conseguirei esta página para ver. Já está. Fátima Saraiva. Como está? Isilda Luiz. Conceição Ribeiro. Graziela Calado. Maridite, beijinhos. E todos os que nos estão a ver, abraços e beijos para todos, que estejam todos muito bem e que estejam melhor do que ontem, vocês todos. Cláudia Marina, boa noite. Então vamos a mais uma jornada de oração. Lourdes Tavares, como vai? Boa noite. Vamos lá mais a uma jornada de oração para ficarmos todos bem. Estão todos bem? Ou nem por isso? Aqui por os óculos, mas para ler bem. Estão todos bem ou nem por isso? Ninguém diz nada hoje. Hoje está tudo calado. Graciete, boa noite. Um abraço muito forte. Então, como é que estão todos? Ninguém diz nada. Boa noite e um grande abraço, Rui Carvalho. Olá, Círculo Fraternidade. Estamos todos bem. Assim é que é preciso. Maria Teresa, boa noite. Para a família de Maria Teresa, um grande abraço também.
Então, vamos todos bem ou não? Não vamos? Silvia, boa noite, vai tudo bem por aí? Silvia. Violinda Gonçalves, está tudo bem? Boa noite também, um abraço fraterno. Um abraço para todos, muito grande, muito forte. João Gabriel Bairradas, boa noite para todos. Espero que estejam todos bem. Forte abraço. Nós também esperamos que tu estejas bem. Forte abraço. Então, mais um dia se passou na nossa vida. Não sei o que é que nós aprendemos, mas alguma coisa devemos ter aprendido. Aprendemos a ser melhores. Será? Às vezes aprendemos em pequenas coisas se nós tivemos. Ainda bem, Silvia, a família está toda bem. Sérgio Parente, ótima noite, excelente semana para todos e para ti também. Um grande abraço. E então, a vida nos acrescenta sempre algo. É preciso que nós tenhamos consciência do que é que a vida nos pode acrescentar ou não acrescentar. E por isso, nada melhor do que nós, qualquer um de nós, evidentemente, boa noite, irmão Fernando, e a todos os presentes, amor e gratidão. E por isso nada melhor, como evidentemente nós fazermos atenção às coisas da vida, para podermos perceber exatamente todos os acontecimentos que se estão a dar em redor de nós. Olá, Cláudia Figo, boa noite. Em redor de nós, para que nós possamos atuar em conformidade com as circunstâncias da vida e para que não possamos perder o nosso comboio, possamos realmente caminharmos conscientes de atingirmos os nossos objetivos e de sermos capazes de os atingir de alguma forma, de atingirmos os nossos objetivos. Olá, Cici Santos, boa noite, amor e gratidão. De atingirmos os nossos objetivos e não só, de atingirmos os objetivos da própria vida. Há que sabermos nos animarmos uns aos outros, há que sabermos transmitir os nossos afetos sem receios alguns e há que sabermos termos cuidado com as nossas palavras, com os nossos atos. Também muitas vezes termos a certeza no momento exato em que devemos fazer silêncio perante a própria vida para podermos observá-la e dos acontecimentos da vida. Em vez de deixarmos que a revolta se instale em nós próprios, Patrícia Santos, boa noite, em nós próprios, em vez de deixarmos que a revolta se instale em nós próprios, é combater a própria revolta, combatermos de forma a que possamos andarmos mais tranquilos. Nós, como pessoas do mundo, devemos sempre terem atenção às coisas que aparecem no mundo, às coisas que estão acontecendo no mundo, seja em que parte do mundo, para termos a presença de espírito, pelo menos energeticamente, na plenitude e na expansão do próprio mundo, ou seja, para a nossa mente se expandir cada vez mais, para nós fazermos a tal ginástica mental, para que não ficamos sempre parados
no mesmo espaço, ao menos que mentalmente os nossos passos sejam diversificados, os nossos passos sejam multifacetados, para que possamos atingir muitos espaços, muitos momentos, mesmo que a vida seja a vida dos outros. Mas no fundo todos nós temos que ter uma interação uns com os outros para podermos conseguir, pelo menos, sermos um pouco mais felizes e para conseguirmos também, podermos conseguir, de alguma forma, angariar ou sentir a paz e sentir a nossa liberdade e sentirmos, afinal, o nosso bem-estar que precisamos. Nélia Ferreira, boa noite. Então, nós devemos ter sempre essa consideração na vida, em todos os momentos, para podermos, de alguma forma, podermos, então, conseguir atingir depois os nossos objetivos, porque estamos mais em maior afinidade com o atingir dos nossos objetivos. Olá, Joaquim Bastos, boa noite, um abraço. Pois só, nós muitas vezes só conseguimos sentir a paz quando começamos o nosso caminho para atingir os nossos objetivos. Boa noite, Teresa Neto. Então, às vezes trata-se mesmo de nós próprios, da nossa forma como nós nos encontramos perante a vida, perante nós próprios. É importante percebermos exatamente qual a nossa posição em sabermos nos encontrar conosco, para assim termos tempo, nem que seja um tempo mental, para seguirmos então toda a conjuntura que nos cerca, para a sabermos compreender e para sabermos também interagir com essa conjuntura, para não ficarmos num canto, mas se juntarmos ao todo, pois só assim é dando que se recebe, pois só assim é que nós conseguimos de alguma forma atingir objetivos ainda maiores e só assim também de alguma forma nos conseguimos sentir humanos, mais humanos, e ao mesmo tempo se tornamos divinos, porque não basta sermos humanos também, temos que de alguma forma sermos um pouco divinos. Alzira Santos, boa noite. Sermos divinos para assim, boa noite, Helena Martins, para assim nós conseguirmos não nos sentirmos tão deslocados ou não nos sentirmos tão inertes. Nós temos que realmente resolver o problema da nossa inércia, que muitas vezes na vida nós a temos connosco, não é? E nem sequer nos apercebemos, e é por isso que as coisas parecem que não, de alguma forma, as coisas parecem que não fluem. A nossa vida parece não fluir. Para fluir, nós temos que realmente ter uma atividade mental muito mais forte que aquela que costumamos ter. Temos que ser mais abrangentes e para isso utilizamos a nossa mente, os nossos pensamentos, desenhamos pensamentos na nossa mente, pensamos de um lado ao outro da Terra, pensamos nos outros países, nas outras pessoas, pensamos mais, não na nossa cidade, na nossa aldeia, mas pensarmos mais no nosso país como um todo, indo quase a todas, mentalmente, indo a todas as cidades, a todos os lugares, nos lembrarmos, conhecermos, pegarmos no mapa até e fazermos esse exercício mental, porque isso de alguma forma parece que não é nada, mas isso de alguma forma emite uma vibração para o espaço e essa vibração se torna numa oração e se torna num auxílio para todos aqueles que habitam a Terra. Nós necessitamos às vezes de visualizar, de verbalizar para as coisas, os acontecimentos se acalmarem ou para acelerar mais alguns acontecimentos que estão parados e acelerando-os, outros se acalmam, porque a lei da vida é mesmo assim. Às vezes
há algo que está mais acima e algo que está mais abaixo, e nós precisamos de pôr ali o equilíbrio para que essas duas forças possam então ascender equilibradamente, pois só assim é que também temos o equilíbrio na humanidade, nas pessoas e na nossa própria vida e na vida de todos aqueles que nos vão cercando no nosso caminho. Devemos fazer esse exercício mental, porque a nossa mente depois também nos ajudará ao nosso corpo, à nossa própria vida de trabalho, à nossa vida em todos os sentidos, nos ajudará e fará com que nós não ficamos tão limitados. Espera aí um bocadinho que eu esqueci-me de desligar o som da televisão e está a dar. Reparei agora. Às vezes estas coisas acontecem, eu me esqueço mesmo. Porque a mim não me faz aflição, mas depois passa para vocês, não pode passar para vocês. Porque senão o Facebook corta ali. Então nós deveríamos expandir. O nosso músculo é o nosso cérebro é um músculo. E nós temos que trabalhar esse músculo para esse músculo não ficar flácido. Então, nós, muitas vezes, usando determinadas coisas, não é? Usando a escrita criativa, por exemplo, nós conseguimos fazer com que o nosso cérebro trabalhe e conseguimos, de alguma forma, resolver alguns problemas de preguiça mental que nós temos. Por isso, às vezes, pegamos num mapa, e hoje é muito mais fácil do que antigamente, pegamos num mapa e pensarmos naquele país, naquele continente, o que é que se lá passará, e depois tentarmos consultar o que se passa, tomar essa consciência e depois refletirmos sobre aquilo que se lá passa e sobre o que é que eles poderiam fazer para melhorar o próprio país deles ou para aquele continente melhorar. Nós fazendo isso, parece que não estamos a fazer nada, pensamos que somos só um a fazer, ou dois, mas são muitos, e assim consegue-se, de uma forma, auxiliar muitas outras pessoas que, afinal de contas, nem cruzam o nosso caminho, mas que têm os mesmos problemas que nós, as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, têm culturas diferentes, mas dentro dessas culturas têm os mesmos sofrimentos, as mesmas dores e muitas vezes os mesmos problemas. Isso ao mesmo tempo vai fazendo com que o nosso cérebro esteja em atividade, esteja ativo e automaticamente também o nosso cérebro, a nossa mente, começa a projetar sobre nós essa própria energia, essas visualizações que nós fazemos mesmo fisicamente, começa a projetá-los sobre a nossa própria vida. O importante aqui é sabermos nós conversarmos e nos ouvirmos, não ficarmos só pela mente, mas usarmos uma voz baixa e fazermos isso com uma voz baixa para que o som entre pelo nosso próprio ouvido e assim ao entrar pelo nosso próprio ouvido é diferente de estar cá dentro e entra pelo nosso próprio ouvido e logo o nosso cérebro é ativado. Boa noite, afilhada. Espero que tenha corrido bem o dia. Quanto ao Eduardo, escusa estar tão preocupado assim. Então, nós temos que fazer essas coisas para não ficarmos só limitados, quer no nosso tempo, quer no nosso espaço, quer, enfim, em toda a nossa zona, que às vezes chamamos zona de conforto, mas é mais uma zona de desconforto, porque é onde existe a maior parte dos nossos problemas, é mais uma zona de desconforto. Então, nós irmos para outras zonas para que possamos proporcionar ao nosso cérebro, ao nosso cérebro, à nossa mente, um desenvolvimento maior. E isso depois vai nos ajudar depois até nas concentrações, nas visualizações criativas, vai nos auxiliar no foco das coisas, assim já focamos as coisas de uma maneira melhor, de uma maneira em que realmente nós conseguimos depois alterar sem querermos o rumo de algumas coisas, evidentemente para melhor, para mais positivo,
e conseguimos ter uma ação mental muito mais abrangente que aquela que temos. Porque muitas vezes as doenças mentais aparecem por falta de nós exercitarmos o nosso cérebro. O nosso cérebro é a nossa força. O nosso cérebro comanda-nos de uma forma, ou nós podemos, através do cérebro, comandar-nos, quem quiser assim também pode ser. E assim nós acabamos por ter muito mais momentos de paz, muito mais momentos de serenidade e de tranquilidade. Boa noite, Tulia. Um abraço fraterno também, para a Liliana Fonseca também. Então, nós devemos fazer isso. Devemos, às vezes, pegar no nosso tempo, gerir o nosso tempo e fazermos um pouco isso. Então, para que não estejamos ali a imaginar, nós utilizamos a imaginação, utilizando as coisas materiais, desenhos, paisagens, fotografias. Nós utilizamos então para ser mais forte, mas nunca nos esquecendo que nós temos que verbalizar um pouco, porque se nós é como ler um livro só mentalmente é diferente que lê-lo em voz baixa, porque o nosso ouvido apanha e o nosso ouvido depois ativa partes do nosso cérebro que não são ativados por uma leitura silenciosa. Nós temos que ter essa consciência. Meu neto irmão Fernando, beijinhos, preciso de muita oração, fiquei muito doente com a pressão muito alta e não se sabe de onde vem, por isso eu já andava com a cabeça à roda, agora é exames e vou ver. Pronto, boa noite, Fábio Cordeiro. Pronto, então nós vamos aqui dar uma ajuda à Maria do Céu Xavier para se descobrir rapidamente e para ela se poder tratar convenientemente. E, portanto, nós, ao fazermos todo esse exercício, nós só temos a ganhar, só temos que desenvolver. Às vezes há pessoas que dizem assim, mas eu não sei meditar. A meditação é uma coisa que requer uma técnica, mas a técnica melhor que se pode fazer na meditação é essa. É desejando e desenhando e descrevendo. E aí sim, vamos depois para um caminho de meditação, porque nós fazemos com que algumas partes do nosso cérebro estejam mais ativas naquele momento e conseguimos chegar totalmente no silêncio e acabamos por nos dispersar, porque nós não temos o controle sobre os nossos pensamentos e temos que pensar seriamente sobre isso. Uma vez que não temos controle dos nossos pensamentos, muitas vezes estamos a dirigir-nos a determinado foco e de repente é atrapalhado esse foco através de outros pensamentos que vêm. Muitos de nós, a maioria, os budistas conseguem muito bem controlar essa parte dos pensamentos, mas eles fazem isso desde que têm consciência que existem, então eles dedicam-se desde sempre. Então nós, para fazermos isso, nós usamos então diversas técnicas materiais, reais, diversas técnicas que são simples para então, de alguma forma, desenvolvermos essa capacidade. E depois aí podemos entrar num campo meditativo e já os pensamentos já não vêm ter connosco, só virão se nós os criarmos naquele momento. Mas os pensamentos muitas vezes são criados por energias que rodeiam sempre em nós, que são nós, quando pensamos, atiramos a energia para o nosso próprio espaço e evidentemente que as energias, os pensamentos uns dos outros se cruzam, depois essas energias transformam-se no nosso pensamento. E é por isso que temos rapidamente pensamentos que nem gostaríamos de ter e que nos vêm à mente. Então, nós, através dessas técnicas de pegarmos nas coisas e fazermos e verbalizarmos algumas coisas, nós conseguimos depois então também controlar os nossos pensamentos e já não vêm aqueles pensamentos que nós não queremos, porque nada pior que nós estarmos a fazer uma oração ou uma meditação ou pensarmos sobre outra pessoa e pensarmos que aquela pessoa precisaria de até iniciar um ciclo de mudança e de repente
aparece na nossa mente todo outro tipo de pensamento e nós já não conseguimos estar a pensar só naquilo. Então, era bom nós exercitarmos a nossa mente dessa forma, porque é a forma que mais rapidamente nós conseguimos desenvolver uma nova capacidade mental que está adormecida muitas vezes durante anos na nossa própria pessoa. Temos que pensar seriamente na força mental que cada um de nós possui, temos que pensar também seriamente em exercitar a nossa mente com coisas simples, coisas muito simples, não é preciso grandes coisas, e conseguirmos então o controle. Mas aí o que é que vai acontecer? É a essência que consegue o controle. E é importante a parte da essência que está em nós conseguir o controle. Porque se a essência conseguir o controle, logo nós conseguimos o controle mental. É aí que nós conseguimos. É a essência que tem que conseguir o controle. Então, a nossa mente existe mesmo para isso. Porque a nossa essência está na nossa mente, está localizada ali na nossa mente. Então, nós, ao fazermos isso, também estamos a fazer um grande bem para nós próprios. E conseguimos, assim, de alguma forma, nos fortalecer e nos ver na grandeza de que, afinal, nós somos. Porque nós depois acabamos por perceber que controlamos até a nossa parte física. Será controlada, a nossa parte física depois será estruturada de uma forma mais positiva, mais consciente e com uma maior compreensão. O que isso trará para nós um resultado enorme, além do resultado enorme para toda a humanidade, se assim o fizermos dessa forma. Às vezes estamos a ver um filme e podemos aproveitar pedaços do filme para pô-los na realidade e depois interrogar-nos como poderíamos resolver aquele problema se fôssemos nós, estivéssemos a passar por ele. E basta fazer isso para nos estarmos a ajudar a nós e a ajudar uma série de pessoas, porque temos que pensar num país, temos que pensar nas pessoas, temos que pensar no filme em si. Não fazemos as coisas em piloto automático, porque nós, a maior parte das coisas que fazemos é em piloto automático. Ao agirmos em piloto automático, nós não estamos a exercitar a nossa mente, que é a coisa que precisamos. Como precisamos de exercitar o nosso corpo. Boa noite, filha. Como precisamos de exercitar o nosso corpo para que o nosso corpo tenha uma maior força, uma maior determinação e uma maior mobilidade. Muitas vezes nós perdemos a mobilidade porque não consertamos o nosso corpo, não desafiamos o nosso corpo, não fazemos um uso muito incorreto do nosso corpo, não fazemos um uso consciente e correto. É por isso que muitas pessoas vão para o ginásio, outras passam ali, andam todos os dias, um tanto tempo, é para exercitar todos os músculos, é para a pessoa ter uma maior mobilidade. Ora, se fizermos isso ao corpo e não fizermos à mente, claro que não há aí um equilíbrio, há um desequilíbrio, um desencontro de forças interior em nós próprios. E ao haver esse desequilíbrio em nós próprios, logo nós não conseguimos atingir os objetivos. Porque às vezes a gente pensa assim, basta só fazer isto ou aquilo. Pensamos, mas não é bem assim. Não é só basta fazer, é que tem que se compreender porque é que se está a fazer e tem que se compreender porque é que se tem que fazer. Porque a partir do momento em que eu compreendo, tu compreendes, ele compreende, porque é que temos que fazer e compreendemos como devemos fazer, nós, através dessa compreensão, automaticamente começamos a ativar partes da nossa mente que realmente não são ativadas diariamente por nós, porque nós limitamos-nos muito. Nós, por natureza, já somos limitados como seres espirituais encarnados. Por natureza já somos limitados, mas nós podemos nos não limitar na parte física e por isso temos que gerir o nosso tempo. Isso é fácil de gerir o nosso tempo. Às vezes ficamos 15 minutos sentados, ficamos só 5 minutos, porque não? E depois começamos a movimentar-nos, porque nós passamos muita vida sentados.
E às vezes só caminhamos no trabalho, às vezes caminhamos para o trabalho. Nós necessitamos muito descansar, mas lá está, também temos que saber, temos que saber, sim, nós temos que saber e temos que ter a consciência de que temos que fazer as coisas. Às vezes, como a Cristina está a perguntar, mas como se chega a essa compreensão? É fácil. Essa compreensão nós atingimos quando nós começamos a ser tão isentos na vida que não nos faz aflição uma pessoa matar a outra pessoa. Porque nós compreendemos porque é que aquilo aconteceu. Não é agradável, mas nós temos que compreender, porque a pior coisa que nós fazemos é não queremos compreender as coisas, porque é que um acontecimento se dá. Nós não queremos compreender. Então, nós começamos logo a criticar, a julgar, a condenar. Nós passamos a fase da compreensão, ou seja, subvalorizamos a compreensão. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que perceber exatamente aquele acontecimento, por mais agradável que foi, porque é que ele sucedeu. Ele teve uma razão. Então, essa questão que nós vamos fazendo ao pensar nisso, nós vamos desenvolver essa nossa compreensão. Agora, as nossas limitações nunca são ultrapassadas. As nossas limitações físicas, espirituais, nunca são ultrapassadas totalmente. As nossas limitações físicas é que podem ser ultrapassadas numa percentagem muito elevada. E lá está, para isso é preciso a ação. Para isso é preciso compreender. Porque nós, às vezes, temos que nos interrogar assim. Porquê que eu estou sempre tão parado? Às vezes, ao fim do dia, nós dizemos assim, mas eu não consegui fazer isto e aquilo e aquilo outro. Então, nós temos que nos interrogar, porquê que eu não consegui fazer? Porquê que eu não consegui atingir o objetivo? Será que eu fui exigente demais e criei uma expectativa maior de que aquilo que devia? E eu tenho que compreender isso. Quando nós compreendemos essas coisas que acontecem na nossa vida naturalmente, nós já vamos para o caminho da compreensão, em todos os sentidos. Porque a primeira coisa que devemos ter é o dom da compreensão. Nós temos que compreender e nós somos pessoas inteligentes, nós conseguimos compreender. Muitas vezes a vida absorve-nos de tal forma e é mais fácil, por exemplo, muitas vezes a vida facilita-nos de tal forma que às vezes não é preciso compreender. Nós fazemos, lá está, no tal piloto automático, mas isso não traz vantagem ao nosso cérebro, não traz vantagem ao nosso corpo, não traz vantagem até à nossa capacidade intelectual e inteligente, de ser-se inteligente, em vez de ser esperto. Nós temos uma tendência natural de sermos muito espertos, mas pouco inteligentes. E esperteza não é igual a inteligência. Costuma-se dizer espertos, até os ratos os são. Nós temos que ser inteligentes. E para utilizar a inteligência, muitas vezes, precisa haver uma grande compreensão da nossa parte para com as coisas que sucedem connosco e com o mundo. Se nós começarmos logo a ficar revoltados porque um acontecimento se deu desagradavelmente em nossa vida e não o tentarmos compreender, não à nossa maneira, mas como ele é na realidade, não de uma maneira utópica, mas de uma maneira real, nós atingimos a plenitude da compreensão. Agora, não há nada que nos ensine, ou uma regra que nós possamos cumprir para desenvolver a compreensão. Somos nós próprios. Isso é uma coisa que vem de dentro para fora e nunca irá de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Porque tudo aquilo que vai de fora para dentro não nos vai auxiliar, nem nos vai impulsionar para um maior crescimento. Porque o que vem de fora para dentro é como se alguém nos estivesse a oferecer o pescado. Não nos está a oferecer a cana. E o que vem de dentro para fora é a cana, para nós aprendermos a pescar. E é essas coisas que nós temos que ter em consideração, pequenas coisas na vida que nós temos. Nós às vezes procuramos
o difícil, às vezes até procuramos o impossível. Por exemplo, imaginamos assim, nós numa relação, o que pretendemos da relação em si. Uma relação é a dois, seja que relação for, o que é que se pretende? Então eu tenho que compreender primeiro o que é uma relação. Eu tenho que ter uma consciência plena de compreensão do que é uma relação. E depois, aí é que eu consigo compreender qual o tipo de relação que eu posso ter. Porque existem diversas limitações em mim que podem não me permitir ter a relação desejada. Mas podem me permitir ter uma relação próxima da desejada. Então nós, como muitas vezes criamos expectativas muito altas, muito elevadas, e não compreendemos naquele momento que estamos a criar essas expectativas, fazemos em piloto automático, ou com um pouco de pensamento adverso até, em muitas situações, nós não conseguimos o equilíbrio necessário. E depois a relação não vai correr como nós expectamos. Acontece que nós vamos ficar desorientados, pensamos que a culpa é nossa, que a culpa é do outro, que a culpa... Não, a responsabilidade é de todos. A culpa nunca poderá ser de ninguém, porque não há culpa. Há acontecimentos, há factos, e nós temos que analisar os factos. Quando analisamos os factos, quando observamos, quando nós nos tornamos um pouco isentos e não tomarmos partido em nenhuma situação, mas analisá-la com uma determinada isenção, claro que atingimos a plenitude da compreensão. E isso é o que basta para nós. Agora, como é que nós devemos, para não sermos tão limitados? Nós devemos fazer percebermos que toda a gente tem limitações. A essência será sempre limitada, porque senão recordaríamos-nos de tudo o que é o passado. O passado de outras gerações, o passado de outros momentos, de outros tempos. O passado nós o tínhamos presente e nós não temos. Logo aí, nunca conseguimos banir essa limitação na sua... podemos angariar, vamos lá, uma maior liberdade nessa limitação, mas é uma maior liberdade, nunca essa limitação ficará resolvida. Agora a limitação física ficará sempre resolvida desde que haja compreensão e haverá uma maior liberdade. Por exemplo, uma pessoa que tem um acidente, fica paraplégico, por exemplo, a sua não aceitação de analisar o problema em si, a sua necessidade de pôr a culpa no outro, a sua necessidade de pôr a culpa na circunstância e não analisar o descuido que houve em si próprio, faz com que a pessoa nunca vá aceitar a sua nova situação. Então a pessoa vive uma revolta imensa, porque é difícil para alguém que vê e deixar de ver. Não é difícil para uma pessoa nascer cega, surda ou muda. É difícil quem vê, quem não é surdo, quem não é mudo, ficar surdo, mudo e cego. Também é difícil para uma pessoa que sempre andou, que sempre teve liberdade de movimentos, é difícil ter perdido os seus movimentos. Como outras coisas, é difícil para as pessoas quando elas as perdem. E elas perdem porquê? Porque não compreendem que tudo é transitório, não analisam corretamente o problema em si para perceberem o que causou ou em que percentagem elas foram protagonistas daquele ato. Porque elas foram, porque todos nós somos protagonistas dos nossos próprios atos e acontecimentos que se dão na nossa vida, mas em que percentagem percebermos a origem e percebermos que realmente nós estaríamos descuidados. Estávamos descuidados, não tivemos atenção, fomos um pouco irresponsáveis. Então só temos que assumir que fomos um pouco irresponsáveis. Então aí será mais fácil para nós ultrapassar essa limitação. Podemos não voltar a andar, mas desenvolvemos então outras capacidades que não desenvolveríamos se andássemos sempre, para podermos viver a vida. Mas a maior tristeza, e, por exemplo, há pessoas que andam em cadeira de rodas que são bons jogadores de futebol,
são bons em muitas coisas, até nos computadores, são bons em muitas coisas. E há outros, nas circunstâncias quase iguais, que são pessoas extremamente infelizes e vivem uma vida infeliz, acomodam-se a essa vida infeliz. E aí é que está. Nós podemos usar isso, que é assim tão forte, para as coisas simples da nossa própria vida. E aí nós desenvolvemos a nossa percepção, a nossa impressão, a nossa vibração, mas desenvolvemos sobretudo o princípio vital que é a compreensão. E ao desenvolvermos esse princípio vital da compreensão, torna-se mais fácil estar na Terra, torna-se mais fácil vivermos a vida. Porque senão é sempre uma dificuldade, uma tristeza, sempre muito problemático. Nós, por natureza, já somos problemáticos. Nós temos que deixar de ser problemáticos. E é por isso que nós temos que fazer uma série de exercícios que às vezes estão num papel, num simples papel, numa simples garrafa d'água, num simples telemóvel, na forma como nós dispomos da nossa sala. Nós temos que compreender porque é que pusemos o armário ali. Porque ao compreendermos, é porque o armário está bem ali. Mas se nós olharmos para o armário, eu não gosto deste armário aqui, mas não tem jeito, é naquela parede, naquela. É porque o problema ali não está resolvido, então temos que resolver, então é porque não compreendemos porque é que pusemos o armário ali. Foi porque não tínhamos realmente outra parede. Se compreendêssemos isso, então aceitaríamos que o armário estava muito bem ali. Ou então vamos trocar de armário e vamos pôr noutra parede. Simplesmente nós temos que depois passar à ação, não é? Eu não gosto daquela cor, não gosto daquele automóvel, não gosto da maneira como aquela pessoa se comportou comigo, mas eu tenho que compreender porque é que aquela pessoa se comportou comigo daquela maneira, qual foi o meu contributo. É importante percebermos o nosso contributo. A partir do momento em que compreendemos o nosso contributo, nós compreendemos também a forma como devemos para nos adaptarmos ou para melhorarmos a situação em si. Isso parte tudo da nossa mente, dos nossos sentimentos depois, das nossas emoções e dos nossos valores. Por isso é que temos que potenciar a positividade em nós, mas compreender essa positividade, não é dizer só, a partir de hoje vou-me tornar mais positivo. Não basta dizer, tem que se fazer. A ação tem que ser acompanhada sempre da ideia. E a ação tem que ser compreendida, não pode ser uma ação automática, porque se for uma ação automática, automaticamente existe um desequilíbrio. E é aí que nós devemos refletir um pouco na nossa vida, em todas essas coisas, para rapidamente podermos então perceber e compreendermos o estado em que está neste momento a nossa vida. Qual é o estado em que está a minha vida neste momento? O que é que eu gosto, o que não gosto? Porquê é que eu gosto? Porquê é que eu não gosto? Então, nós aí, ao fazermos essas interrogações, nós não precisamos ser fingidos para nós. Nós somos fingidos para os outros, mas para nós enganamos toda a gente, mas não conseguimos enganar-nos a nós próprios. A partir daí, nós chegamos então à plenitude da compreensão. E chegamos também à plenitude da liberdade, e chegamos à plenitude da fraternidade em seguida, e depois chegamos à plenitude da nossa própria espiritualidade, e aí compreendemos que ela será sempre limitada enquanto esta existência, enquanto estivermos nessa existência. Mas será ilimitada depois de sairmos dessa existência, porque o corpo é como se fosse a prisão do espírito. Mas o corpo só é prisioneiro se nós assim o entendermos. E por isso temos que desenvolver a nossa mobilidade física, mental, para realmente a casa do nosso espírito estar em equilíbrio, porque se a casa do nosso espírito tiver equilíbrio, nós próprios começamos a entrar em equilíbrio. E fica por aqui a minha reflexão de hoje, que então pensa da forma que melhor lhe aprouver, mas com uma certa isenção, com uma certa verdade, com um certo realismo,
com uma certa lógica e, sobretudo, com uma análise muito grande, uma observação e uma interrogação atrás de interrogação, até conseguirmos respostas, sem ser dos outros, mas respostas nossas. Imaginamos que eu obtenho uma resposta, mas vejo que aquela resposta não está em concordância com o problema atual. Então eu pergunto a mim próprio, outra vez, não, mas isto assim não vai servir. Então o que é que irá servir aqui? E aí, isto não acontece num dia, não acontece num momento, mas acontece, por exemplo, ao fim da semana, ao fim de 3 dias, já sei o que é que vai. Já sei como conseguir, e isso é o mais importante. Entendido? Então vamos lá passar à oração de hoje, ok? Bondosos amigos espirituais, que vos encontrais em todos os lugares, em todos os sítios, onde nós estivermos, vós estareis. Nós, de alguma forma, queremos manifestar as nossas preocupações com o que está acontecendo no mundo a nível económico, a nível social, e sobretudo a nível social e a nível económico, porque, na verdade, é a economia que também produz um certo bem-estar para que todos nós possamos nos encontrar. Essa é a grande verdade. E muitas vezes nós não compreendemos essa verdade e pelos valores que nos foram transmitidos no passado, nós temos um certo receio de compreender. E a questão aqui é nós não termos esse receio. E aqui precisamos da vossa intervenção, do vosso auxílio, daquele abraço fraterno, que não é abraço, é um envolvimento energético, para que a nossa essência possa emitir para a nossa consciência a informação necessária das experiências já adquiridas e dos conhecimentos adquiridos através das experiências já vividas, para que nós possamos resolver ou melhorarmos toda a nossa vida, toda a nossa existência e a vida dos nossos semelhantes e a existência dos nossos semelhantes, que sejamos sempre transportadores da notícia e que sejamos sempre transportadores do amor, da luz, e que saibamos ter consciência de partilharmos uns com os outros, não ficarmos tudo para nós, mas partilharmos, porque é através dessa partilha que nós conseguimos também a vossa anuência à nossa essência, e isso é importante. O mundo acaba por ser sofrido, esse sofrido em muitas situações traz uma certa evolução, mas em outras situações traz uma estagnação horrível, preocupante, uma estagnação que nós não sabemos o que vai acontecer a seguir, o que é que vão pôr em prática a seguir. E aqui precisamos da vossa intervenção, sem sombra. Não temos dúvidas algumas que precisamos aqui da vossa intervenção, porque a vossa intervenção vai fazer o nosso despertar e vai fazer com que nós nos lembramos, afinal, quem somos. Nós somos seres espirituais encarnados. E nós precisamos de usar exatamente isso mesmo. Nós precisamos de compreender a fundo, e aí a vossa intervenção nos ajudará a obter a compreensão necessária para, assim, nós nos sentirmos mais libertos e emanarmos para a atmosfera que nos rodeia, quer pensamentos, quer imagens mesmo, quer letras, quer a energia necessária, depois será, de alguma forma, utilizada por vós e encaminhada
para todos aqueles homens, mulheres e crianças que, de alguma forma, precisam de ser despertos, precisam de despertar e assim encontrará a energia pouso para ajudar nesse despertar. Isso é importante. Nada acontece por acaso e vós sois os nossos guardiões, os nossos guias, vós sois aqueles que nos encaminham, vós sois os nossos protetores. E é por isso que nós temos a necessidade, porque nós somos também energia, temos a necessidade da vossa energia. Então temos a necessidade de compartilhar e de sentir a vossa energia em nós e de emanar a nossa energia, então, para aqueles que estão na mesma posição do que nós, que são aqueles que vivem na Terra como nós, que passam pelas mesmos, o mesmo degrau de evolução, ou por outros degraus de evolução, mas encontrando-se aqui, acaba por as essências serem muito idênticas no processo evolutivo, e é aqui que precisamos da vossa intervenção. Dizer-vos a vós, grandes mensageiros, que haja paz no mundo, equivale à mesma coisa que dizer que haja a guerra no mundo. Agora, se nós pudermos mudar essa forma, e nós podemos com o vosso auxílio, nós então não precisamos de clamar por paz. Nós precisamos ter uma ação mental, uma ação material que vai ativar a ação espiritual mais forte. E isso é o que é mais importante para nós, como filhos da mesma energia, como irmãos daqueles que vivem neste planeta Terra. E só assim é que nós conseguimos o equilíbrio necessário. É por isso que não dispensamos de forma alguma a vossa presença. Agradecemos profundamente, nos encontramos na gratidão e nos encontramos no amor. Sempre que alguém na Terra quiser, assim será. E não temos dúvidas que assim será mesmo. Bem-aja, bons amigos espirituais, e a nossa imensa gratidão pela humanidade, pela Terra, pelo universo, a nossa gratidão pela própria vida, a nossa gratidão a todos os que têm a coragem, a audácia de viver a vida, a nossa gratidão para todos aqueles que de alguma forma têm também a coragem e a audácia de auxiliar a viver a vida e não a sobreviver. Possamos fazer essa transformação com o vosso auxílio. Se necessário for, levai-nos às escolas espirituais, aos hospitais espirituais, aos mundos paralelos, para nós obtermos a motivação e a força necessária para darmos esse passo e para pormos em ação, então, o conhecimento através da compreensão. E pronto, dou por terminada a jornada de oração de hoje. Voltarei amanhã ou depois, mas quando eu volto, eu mais ou menos um tempo antes, publico a dizer que há jornada de oração. Desejo a todos uma boa noite, daqui mando um abraço energético para todos e que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Que a cada um de vós vos seja concedido o que vos for devido e que a cada um de vós vos seja concedido o que vos for devido. Então, até amanhã ou depois, tá bom? Beijinhos e abraços fraternos para todos vós. Muito amor
e muita gratidão, muita verdade e muita sinceridade. Sobretudo, muita tranquilidade para se entender, compreender e resolver. Bem-aja a todos.